Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Antes de começar o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, eu quero convidar você, ouvinte, internauta, a ficar atenta, porque no domingo, a partir das 5 horas da tarde, toda a equipe do Jornal Alerta Geral vai estar mobilizada para levar a você as informações sobre o dia da votação, um balanço sobre o movimento dos candidatos e dos eleitores em cidades do interior do Ceará e na região metropolitana de Fortaleza. Vamos falar também sobre os primeiros números de pesquisa de boca de urna que saem logo depois das 17 horas, quando ainda muitos eleitores estarão nas filas de votação em sessões no interior e também na Grande Fortaleza. E dentro dessa edição do Jornal Alerta Geral, vamos deixar você bem informada sobre o panorama das eleições municipais, sobre o novo quadro partidário e político que fica desenhado no Ceará com vistas às eleições de 2022, a partir do resultado do pleito municipal da escolha dos novos vereadores e prefeitos que irão administrar pelos próximos 4 anos as cidades do Ceará. Lembrando a você, ouvinte, internauta, que entre as 184 cidades do Ceará, 2 podem ter eleição no segundo turno: Fortaleza e Caucaia. O segundo turno é reservado para os municípios que têm mais de 200 mil eleitores e quando, no primeiro turno, um dos candidatos não supera os 50% dos votos válidos. São 7h20. Agora vai! O Tribunal Regional Eleitoral cobrou e os dirigentes da Justiça Eleitoral se reuniram com representantes da Enel para criar uma sintonia no sentido de que a concessionária de energia faça manutenção preventiva e garanta o funcionamento com fornecimento de energia elétrica nos locais de votação e de apuração dos votos. Agora as informações com Sátrio Salles. A constante oscilação de rede elétrica fez o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará provocar uma reunião com dirigentes da Enel para ser garantido, sem atropelos, o fornecimento da rede elétrica nos locais de votação nas cidades do interior do estado e também na Grande Fortaleza. O juiz auxiliar da presidência do TRE, Flávio Vinícius Bastos Souza, e o diretor-geral Hugo Pereira se reuniram com representantes da Enel para tratar do fornecimento de energia e atendimento às ocorrências em caso de interrupção dos serviços na véspera e no dia da eleição, ou seja, no sábado e no domingo, dia do primeiro turno. O encontro realizado nesta quarta-feira teve a presença dos diretores da Enel, Oswaldo Ferrer e Eduardo Gomes, além de Silvana Acioli. Durante a reunião, o TRE expôs a necessidade da prestação do serviço e no atendimento das ocorrências de energia para que fossem redobrados os cuidados com o monitoramento e fornecimento de energia elétrica nos locais de votação, nos locais de apuração, na sede do TRE e no Fórum Eleitoral de Fortaleza. Os representantes da Enel informaram que já tem um plano operacional para as eleições e se colocaram à disposição em regime de plantão para atuar com eficiência nos chamados da Justiça Eleitoral. Com informações da reta final dos bastidores da campanha para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h22. O Sátiro Salles, seria bem interessante que a Enel mantivesse sempre esse plano operacional para atender bem diariamente aos consumidores dos municípios da região metropolitana de Fortaleza e de cidades do interior do Ceará. Como a empresa falha na manutenção da rede elétrica em todos os locais do estado do Ceará, há necessidade dessas cobranças e de muitas ações judiciais de consumidores que precisam ir aos órgãos de defesa do consumidor ou à própria justiça para cobrar ressarcimento pelos prejuízos causados em função da oscilação da corrente elétrica. São frequentes as reclamações dos consumidores em relação a essa falta de qualidade na prestação de serviço. Aqui na nossa produção do Jornal Alerta Geral, aqui a gente pode mostrar para quem nos acompanha pelas redes sociais as imagens de equipamentos delicados, caríssimos, que
são queimados por conta da oscilação de energia elétrica. Os estragos são grandes e os prejuízos, infelizmente, ficam no bolso do consumidor diante da omissão e da indiferença da Enel. Mas nesse cenário, jornalista Beto Almeida, é importante e necessário a Justiça Eleitoral cobrar esse plano operacional da Enel para que nós não tenhamos transtornos nas filas de votação e também nos locais onde estará todo o comando da operação montada pelo Tribunal Regional Eleitoral para apresentar aos cearenses com muita transparência o resultado das eleições municipais desse domingo. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Você imagina o que é, Luciano, o transtorno que a falta, por exemplo, de energia elétrica causa numa reeleição que está totalmente baseada na votação eletrônica, em equipamentos, máquinas, computadores. Então, é normal que o TRE esteja preocupado e dê esse aperto na Enel para cuidar dessa manutenção, de ter agilidade, principalmente na presteza do atendimento dos locais de votação e apuração das eleições. Até porque, Luciano, nós estamos acompanhando neste exato momento o drama dos moradores de Macapá que ficaram sem energia, estão sem energia já há vários dias e por conta disso, imagine aí, o TSE teve que, infelizmente, suspender a votação de domingo para os eleitores da capital Macapá. Ou seja, lá a falta de energia já causa transtornos em todos os setores e também acabou atingindo a eleição. Trazendo isso para aqui, nosso estado, lógico que isso nem de longe vai acontecer, a gente sabe disso, mas tem sim seus problemas pontuais. E aí é que entra essa chamada do TRE e a responsabilidade que a Enel sabe que tem para garantir a tranquilidade do pleito. Tenho certeza que, apesar de todas as críticas às vezes que a Enel sofre, não teremos problemas graves dessa natureza para serem corrigidos. São 7 horas e 26 minutos. Espera-se, Beto, espera-se que dessa vez a Enel funcione. 8º maior colégio eleitoral do país, o Ceará tem mais de 6,5 milhões de eleitores aptos a votar no próximo domingo. Com mais informações, Lucínia Barbosa. A hora da votação dos candidatos a prefeito e a vereador está a caminho. Os números oficiais da Justiça Eleitoral apontam que 6.567.760 eleitores estão aptos a votar nesse domingo nas 18.773 sessões eleitorais em todo o estado. De acordo com o TSE, o Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do país e a principal faixa etária dos eleitores cearenses é de 25 a 29 anos, ou seja, 738.503. A logística do Tribunal Regional Eleitoral mobiliza mais de 110 mil pessoas no processo eleitoral. São mesários, magistrados, promotores eleitorais, servidores do TRE, auxiliares, policiais, militares do Exército, delegados de prédio e terceirizados. Segundo ainda a Justiça Eleitoral, o orçamento geral para o pleito no Ceará é de 18,4 milhões de reais, gastos principalmente entre o projeto Convocados, os mesários, técnicos de urna, serviços gerais, distribuição de urnas e veículos. Segundo ainda o TRE, Fortaleza tem 1.821.038 eleitores distribuídos em 4.573 sessões, onde funcionarão 640 locais de votação. O segundo maior colégio do Ceará é Caucaia, com 222.128 eleitores. Vindo em terceiro lugar, Juazeiro do Norte, com 174.604. Maracanaú, 160.798. E Sobral, 142.091 eleitores. Para consultar os dados eleitorais, incluindo local de votação e sessão, os eleitores poderão acessar o site do TRE Ceará, www.tre-ce.jus.br, e também baixar o aplicativo e-Título ou ligar para o Disque Eleitor 148, que funcionará todos os dias das 7 às 19 horas até o primeiro turno das eleições.
Com informações sobre as eleições 2020, Lucinha Barbosa para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, tanta gente indo a caminho das urnas. Claro que nós não teremos nesse domingo 6.500.000 cearenses se dirigindo aos locais de votação, mesmo porque tem muita gente que não quer ir votar, outras pessoas estão com problemas de saúde, mas o certo, Beto Almeida, é que em meio a essa verdadeira festa da democracia, tem também uma escapada para uma geladinha. E aí, nessa geladinha pode ter restrição. Olha, Luciano, juízes eleitorais de pelo menos 22 municípios cearenses decidiram proibir a venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição. E essa lista não está fechada, é bom que se diga, porque ainda há pelo menos outros 17 municípios que estão para decidir essa questão e, logicamente, pode aumentar ainda, porque as zonas eleitorais ainda podem fazer esse comunicado à Corregedoria Regional Eleitoral do TRE e, portanto, novas portarias sobre o assunto ainda podem ser publicadas. O objetivo, Zenu, é aquele: garantir a ordem pública, garantir a tranquilidade do pleito e, principalmente, a segurança de todo mundo que está envolvido numa campanha eleitoral. Fortaleza, por exemplo, a capital, ainda não decidiu sobre como será esta decisão. Ninguém sabe, provavelmente não terá nenhuma proibição, né, sobre essa questão da venda de bebidas alcoólicas. No entanto, em cidades marcadas pela violência, isso sim é que justifica mais esse cuidado dos juízes eleitorais em manter a tranquilidade do dia do pleito. Lógico, para que tudo corra da melhor maneira possível. São 7h30, é a nossa torcida geral, jornalista Beto Almeida, para que nós tenhamos um domingo com muita festa, sem atritos. Claro que com conflitos políticos, com as divergências, os atritos são inevitáveis, mas acima de tudo, respeito a quem vai votar, segurança para quem vai votar. São 7h30 e daqui a pouco a gente fala sobre a pesquisa em relação à disputa pela prefeitura do município de Barbalha. Tem também ações da Polícia Federal para coibir crimes eleitorais nessa reta final da campanha. Alerta Geral. São 7h32, estamos a 48 horas ou a menos de 48 horas para o início da votação no próximo domingo. É o primeiro turno das eleições municipais para escolha dos vereadores e prefeitos do Ceará. E para muitos eleitores que ainda têm dúvidas sobre o horário de votação, é importante você anotar. A partir das 7 horas da manhã até 10 horas da manhã, a votação é aberta, tem prioridade para as pessoas com mais de 60 anos de idade, mas isso não significa horário exclusivo para quem tem essa faixa etária votar, como explica mais uma vez aqui no Alerta Geral o Carlos Alberto. Os eleitores ainda estão na dúvida sobre o horário de votação no próximo domingo. Uma das inquietações é sobre o período de entrada dos mais idosos nos locais de votação. Anote aí. Diferentes de pleitos passados, as eleições municipais marcadas para esse domingo, dia 15 de novembro, terão a votação iniciada às 7 horas da manhã e encerrada às 17 horas. A Justiça Eleitoral esclarece que não é verdadeira a informação que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens de que o horário de 7 às 10 da manhã será exclusivo para idosos. O eleitor com idade a partir dos 60 anos poderá votar em qualquer período, das 7 da manhã às 17 horas. No entanto, entre 7 e 10 da manhã, o idoso terá prioridade para a votação, mas não exclusividade. Ou seja, nenhum eleitor, portanto, será impedido de votar das 7 às 10 horas da manhã, devendo apenas respeitar a prioridade estabelecida pelo TSE. O artigo 254 da Resolução 23.631 de 2020 do TSE estabelece que, no período entre 7 horas e 10 horas, terão preferência para votar os eleitores com 60 anos ou mais, independentemente do momento de sua chegada à sessão eleitoral, ficando resguardada dentro desse grupo a preferência dos eleitores com mais de 80 anos. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral, para o Jornal Alerta Geral,
Carlos Alberto. São 7 horas e 34 minutos. Agora eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre a disputa acirrada pela Prefeitura de Barbalha, que é o terceiro maior colégio eleitoral na região do Cariri. Barbalha faz parte do chamado Triângulo Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. E na terra dos canaviais, jornalista Beto Almeida, uma disputa acirradíssima. O clima está de bastante acirramento, Luzinou, e disputa voto a voto em Barbalha. É o que detecta a pesquisa Ibope, com números que apontam, por exemplo, o empate técnico na disputa, com 46% das intenções de voto na pesquisa estimulada para os dois candidatos que estão hoje disputando lá em Barbalha, que é o atual prefeito Argemiro Sampaio do PSDB e o candidato doutor Guilherme do PDT, que é o candidato do governador Camilo Santana. É uma campanha considerada estratégica, Luzinou, lembrando que na eleição passada o Argemiro, por exemplo, derrotou o candidato do PT, que era o candidato apoiado pelo governador Camilo Santana, e ele foi eleito. Então o Argemiro está tentando agora a reeleição, mas está tendo que suar, está tendo que correr, porque a disputa é voto a voto, é uma das campanhas mais acirradas entre tantas outras acirradas no estado do Ceará. E lá tem, logicamente, todo o interesse político, estratégico do governador Camilo Santana, que tem sua força política ali na região do Cariri, em Barbalha especialmente, e se coloca claramente, Luiz, por exemplo, a escolha do eleitor, fica muito claro, entre duas forças políticas que são bem avaliadas, porque, por exemplo, o Argemiro Sampaio, lá na pesquisa, diz que ele tem uma avaliação da gestão dele de 43% de ótima e boa, 31% consideram regular e apenas 24% consideram ruim e péssima. No entanto, ele enfrenta lá, por exemplo, o Camilo Santana, o governador, como um forte cabo eleitoral do candidato de oposição, doutor Guilherme, que é do PT. O Camilo Santana é uma força que tem um poder de aprovação imenso. Lá mesmo, por exemplo, ele é avaliado como ótimo bom por 74% dos eleitores de Barbalha. Apenas 18% consideram a gestão do Camilo Santana como regular. Então você vê claramente como esse embate de forças políticas vai ser marcante nessa disputa em Barbalha. E claro, o governador Camilo Santana não tem nenhum interesse em repetir, por exemplo, o resultado da eleição de 2016, onde o candidato dele, o Fernando Santana, do PT, saiu derrotado. Argemiro, que tem uma gestão bem avaliada, ele próprio bem avaliado, no entanto, tem essa disputa lá porque enfrentará o chefe do executivo estadual. Então não será uma disputa fácil, que vai estar atraindo, aliás, a atenção de muita gente de olho ali no Cariri. São 7 horas e 38 minutos da região metropolitana do Cariri, de volta a Fortaleza, onde, Beto Almeida, é assustador o índice de eleitores que não têm candidato a vereador. A indefinição gera angústia para os candidatos e principalmente para os vereadores que disputam a reeleição. Mas o percentual, nesse momento, é muito alto em relação aos eleitores que não têm um candidato definido. Olha, Luzinou, nós estamos aí faltando 2 dias para a eleição e imagine que a pesquisa recente divulgada pelo Datafolha aqui para Fortaleza apontou, por exemplo, que metade dos eleitores de Fortaleza ainda não decidiu em quem vai votar para vereador. Você sabe o que isso significa, Luzinou? Que essas pessoas vão simplesmente, nós temos aí uma legião de eleitores, porque é 50% na realidade, 45% admite que não decidiu o voto e os outros nem sequer souberam responder. Então temos aí um contingente de eleitores que simplesmente está sem candidato, ou seja, um campo aberto ainda para os que estão aí em busca de capturar o voto desse eleitor. Agora, olhando pela questão, vamos dizer assim, não é que chega a ser uma surpresa. Acontece, tem até explicação para isso, logicamente que a eleição para vereador, ela acaba sendo menos impactada, ou o eleitor se interessa menos do que a disputa majoritária, quando está aí em voto uma disputa que normalmente é acirrada no cargo para prefeito e vice-prefeito. Então,
ela fica meio assim coberta, meio sem brilho nessa disputa. No entanto, essa é uma situação que, do ponto de vista qualitativo, impacta de forma muito negativa a composição da Casa Legislativa, porque o eleitor, acaba dando o seu voto sem necessariamente pesar a importância que tem a escolha deste nome, deste vereador, desse candidato que vai compor a Casa Legislativa. É bom que se diga o seguinte, é este vereador que vai aprovar leis, que terão inclusive impacto no dia a dia do cidadão, da cidade, que vai, por exemplo, aprovar o orçamento, que vai modificar a legislação que tem mudanças ou que trazem mudanças significativas na vida de qualquer um e que vai, por exemplo, Luciano, dizer ou não o rumo que uma determinada cidade terá. Isso vai depender dos seus componentes e quem faz essa escolha são os eleitores. Então, não escolher ou não dar atenção à escolha do vereador de forma devida, que merece, acaba a gente tendo uma composição de uma casa com uma qualidade que muitas vezes deixa a desejar. Isso é que é fato. Então, deixar para escolher para a última hora nem sempre é uma boa. Para os candidatos, pelo menos tem aí, de forma aberta, um campo significativo de eleitores que ainda podem ser conquistados, claro. E são muitas opções, Beto Almeida, que os eleitores têm para escolher bons vereadores, boas vereadoras. Não apenas aqueles que estão pensando em se aliar ao prefeito, ou mais fazer uma oposição rigorosa, com responsabilidade, e também ter a preocupação de exercer com ética, com serenidade, com seriedade, o mandato parlamentar na Câmara Municipal. Porque nós temos aí uma legislatura que está chegando ao fim e muitos vereadores estiveram mais preocupados com as diárias que eram pagas do que mesmo em fiscalizar os atos e as ações do Poder Executivo. E na reta final do bate-papo político, eu quero mudar um pouquinho aqui de assunto, jornalista Beto Almeida, porque o Carlos Silva tem uma informação dentro do contexto político também, mas na área da saúde. A pandemia e a campanha eleitoral derrubaram a produtividade nas casas legislativas. A campanha eleitoral e a pandemia da Covid-19 se refletem no ritmo mais lento e em menos produtividade nas casas legislativas. Um levantamento do site Congresso em Foco mostra que o número de proposições apresentadas em setembro e outubro deste ano é 67% menor que durante o mesmo período do ano passado. Durante o período da campanha eleitoral, a Câmara Federal produziu apenas 1/3 do trabalho legislativo feito em setembro e outubro do ano passado. A diminuição do ritmo de atividades durante a campanha agravou uma queda de produtividade que já ocorria durante todo o ano, marcado por pandemia e sessões remotas. Entre fevereiro e agosto de 2020, a apresentação de projetos, indicações e requerimentos teve queda de 14% na comparação com 2019. No começo de setembro, data que coincide com a realização das convenções partidárias para definição de coligações e escolha dos candidatos, a produtividade entrou em queda vertiginosa e chegou aos 67%. A queda na quantidade de proposições atinge também os 22 deputados federais. Todos, de forma direta ou indireta, estão envolvidos com a campanha eleitoral. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Olha, Luciano, isso é histórico, né? A gente já sabe que nos anos eleitorais, as eleições, elas impactam diretamente na quantidade, né, de projetos, de leis, de proposituras, né, que são apresentadas nas casas legislativas. Isso, se for uma eleição municipal, impacta na produção das câmaras municipais. Se for numa eleição geral como presidente da República, daqui a 2 anos, vai impactar no próprio Congresso Nacional, mais ainda, e vai impactar também na Assembleia Legislativa, como tem impactado agora, não há a negar. Esse ano, especificamente, ainda teve uma agravante, que foi a pandemia de Covid-19. E isso também, naturalmente, acabou impactando, porque as casas legislativas
passaram a atuar, né, de forma virtual, as comissões técnicas não funcionaram, apenas quando voltaram a funcionar foram apenas nos plenários, uma vez por semana, que foi o caso aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, o caso da Assembleia Legislativa, do próprio Congresso Nacional. Então, soma todos esses fatores e aí, meu amigo, a gente já imagina então que há sim uma queda brusca na produtividade das casas, das câmaras municipais e das Assembleias Legislativas, porque elas também são impactadas. Basta ver, por exemplo, que a Assembleia Legislativa do Estado tem aí pelo menos vários, né, deputados disputando prefeituras, e no Congresso Nacional também tem parlamentares disputando prefeituras de capitais. Então daí você vê que esse padrão, essa repetição do impacto da eleição nas casas legislativas, ela se repete sempre que tem um ano eleitoral. E pensando bem, Luziano, a questão do impacto maior não é só na quantidade de projetos, de produção, não. Eu acho que tem até uma queda mesmo da produtividade, eu diria, do ponto de vista qualitativo. E eu não sei se, sinceramente, se essa queda de produtividade seja necessariamente um sinal ruim, uma coisa ruim. Propor, por exemplo, de forma quantitativa, mais leis, né? Cidade como a nossa, que a gente já tem leis demais, num estado como o nosso, que tem leis demais, nem sempre essas leis também têm qualidade. Eu acho que o mais importante é nós termos, de fato, a presença do parlamentar em plenário, debates qualitativos e, principalmente, projetos de qualidade que tenham de reflexo positivo na vida do cidadão. Eu acho que não dá para medir, por exemplo, o desempenho de uma casa legislativa pela quantidade de projetos apresentados durante o ano. Porque se você for verificar, no fim das contas, a qualidade desses projetos, poucos ficam. Horas e 46 minutos, jornalista Beto Almeida, final da nossa conversa. Quero lembrar você, ouvinte internauta, que amanhã é dia do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E no domingo, às 5 horas da tarde, Beto Almeida, temos um compromisso aqui com os nossos ouvintes internautas no Eleições 2020. Bom dia, Luziano, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos vocês. Que domingo seja um dia de muita cidadania, de muita tranquilidade, e com certeza nós estaremos aqui, Luziano, à tardezinha, já para fazer aquela cobertura especial das eleições 2020, acompanhando voto a voto, fazendo análise nos municípios, enfim, trazendo tudo que o eleitor quer e precisa para acompanhar as mudanças que virão no novo rosto administrativo que nós teremos nas prefeituras cearenses a partir de 2021. Até lá, se Deus quiser. A partir de 5 horas da tarde, no domingo, pelo rádio e pela internet, o Jornal Alerta Geral Especial Eleições 2020. A você, ouvinte internauta, mais um pouquinho, porque tem outras informações aqui com o Marcos Furlan no Alerta Geral. Um grande abraço.